Olá, prezados acadêmicos, prezadas acadêmicas, né? Sejam bem-vindos aqui ao Campus EAD. Nós vamos dar continuidade aí às nossas conversas falando sobre gestão de desempenho organizacional, né? Nós vamos tratar um pouco da temática, da continuidade da temática, falando um pouquinho aí de fundamentos e importância do monitoramento de desempenho nas organizações. É lógico que sabemos quando as pessoas estão em home office ou trabalho híbrido, fica mais complexa a tarefa de monitoramento, mas não é por isso que o monitoramento não se dá. Recentemente, um banco de varejo, um grande banco de varejo, demitiu 6 mil colaboradores por conta de falta de desempenho. Então, vocês verificam a importância. Lógico que, do jeito que a gente vem construindo aqui o conhecimento e sedimentando as competências e habilidades, nós não compactuamos com a única e exclusivamente a punição, sem uma reabilitação, sem conversarmos com o colaborador que está com um desempenho abaixo do esperado, dando para ele oportunidade de analisar o seu desempenho e juntos pensarmos numa estratégia que ele possa utilizar para retirar esse gap de desempenho. Então vamos lá, o que vamos ver na aula de hoje, né? Vamos ver fundamentos e importância do monitoramento de desempenho nas organizações. Vamos ver indicadores-chave de desempenho, os KPIs ou KPIs, como queiram, né? Key Performance Index. Definição, tipos e aplicação e estratégia. Nós aqui frisamos estratégia de planejamento estratégico no longo prazo, 5, 10, 15 anos. Nós temos o operacional, planejamento operacional, de 1 a 2 anos. E temos o planejamento tático, que quebra as grandes metas, os grandes objetivos da organização no longo prazo, em médio prazo, que são de 3 a 4 anos. Né? Ferramentas e tecnologias para coleta e análise de dados de desempenho e métodos quantitativos e qualitativos para mensuração do desempenho. Vamos sem mais delongas aí para o item 1, que são fundamentos e importância do monitoramento de desempenho nas organizações. Conceito e monitoramento de desempenho. Qual a definição de monitoramento de desempenho? Você tem lá uma métrica. No ano, você precisa vender 1.200 unidades. Vender 1.200 unidades, por exemplo, de veículos, não é fácil. Tá, mas daí você divide por mês. Por mês, vai 1.200, dá 100 unidades. Também não é fácil, você divide por semana, né? Então, 1.200 dividido por 12 vai dar 100, só que nós temos 4 semanas na média no mês. Então, 100 dividido por 4 dá 25. 25 por semana, ou seja, 5 por dia útil. Se você tem 5 vendedores, cada vendedor vai precisar fazer uma venda por dia. Então, nós estamos aí pegando algo grande, né, e particionando para que a gente possa monitorar o desempenho e qualquer desvio de rota. Essa semana não vendemos nenhum. A semana que vem, cada vendedor precisará vender 2 por dia. Lógico que nós temos a sazonalidade, temos a tendência, nós temos o cenário que se avizinha, e aí nós precisamos efetuar a correção de rota dentro do cenário, que muitas vezes está aquém do previsto, e aí analisarmos essa situação. Benefícios do monitoramento de desempenho para a tomada de decisão. Nós precisamos, né, voltando a falar sobre
o filósofo Sêneca: os ventos nunca sopram a favor de quem não sabe onde quer chegar. Novamente, livro Alice no País das Maravilhas. Alice pergunta para o gato: que caminho eu devo tomar? Aí o gato responde: onde você quer ir? Alice fala: eu estou perdida. Bom, menina burra, então qualquer caminho serve para você. Se você não sabe onde quer chegar, né, qualquer caminho serve. Então, quando você tem, junto com o OKR, Objective Case Results, você tem resultados e objetivos-chave, você tem as plaquinhas que te indicam se você está no caminho correto, qualquer desvio de rota, você vai saber que tomou um atalho errado e vai ter que voltar para a sua rota original. Importância do monitoramento para a gestão organizacional. A pessoa ela é contratada para fazer o que deve ser feito. Né? Então, você tem o escopo das suas funções dentro da organização. E aí, eu preciso colocar uma pessoa para cobrar, para monitorar se as pessoas estão fazendo o que deve ser feito. Parece-me que, quando a gente fala dessa forma, parece que não funciona. As pessoas têm que trabalhar, né? As pessoas sabem o que têm que fazer. Sim, mas eu preciso de alguém para dirigir esse corpo de colaboradores, para que todos fiquem com os objetivos comuns, todos caminhem para o mesmo lado. Exemplos práticos de monitoramento de desempenho nas organizações. Não é um exemplo feliz, mas esse grande banco de varejo que demitiu 6.000 pessoas por falta de desempenho no home office. Então, eram pessoas que trabalhavam em home office, mas não faziam as entregas necessárias. E essas pessoas foram desligadas. Por quê? Falta de desempenho. Com o monitoramento, o banco conseguiu perceber quem trabalhava e quem não trabalhava. Né? Quem tinha alguma justificativa para que, no período analisado, isso ocorresse e quem não tinha nenhuma justificativa. Pois bem, o monitoramento de desempenho gera vantagens competitivas para as organizações. Quais vantagens? Melhoria contínua dos processos internos. Por quê? Se eu estou monitorando, eu estou rodando o ciclo PDCA toda hora. Lembrando, ciclo PDCA. Plano, planejar. Do, de fazer. Check, checar. E act, ação, implementar ações corretivas. Então, o ciclo PDCA é um ciclo que eu vou estar sempre girando no sentido de obter a melhoria contínua. Identificação de oportunidades de crescimento. Então, se eu estou monitorando os colaboradores, né, e um monitoramento no bom sentido, porque a própria governança corporativa nos indica que nós temos que monitorar os agentes principais, monitorar, então, gestores, diretores, CEOs. Então, se estas pessoas devem ser monitoradas, o corpo de colaboradores também. Né? E aí nós identificamos, com esse monitoramento, talentos dentro da equipe e oportunidades de negócio nesse próprio monitoramento. Alinhamento de metas organizacionais com a estratégia empresarial. Preciso atingir, em 10 anos, 25% de market share, de fatia do mercado nessa área. Como que eu vou chegar lá? Né? Eu preciso estabelecer metas, e não só metas numéricas, eu preciso estabelecer metas também de treinamento e desenvolvimento das pessoas, de satisfação do cliente, de entregas. Então, estas metas vão me direcionar para que em 10 anos eu obtenha 25% de market share, de fatia do mercado. Então, obter fatia do mercado de 25% em 10 anos é estratégico. Vender 100 unidades por mês
é operacional. Vendendo essas 100 unidades por mês, eu vou chegar naquele meu plano maior estratégico de longo prazo. O operacional é de curto prazo, que eu preciso monitorar. E o estratégico é de longo prazo, que eu preciso atingir. Alinhamento de metas organizacionais, então, com a estratégia empresarial. Aumento da eficiência e eficácia das operações com o monitoramento. Tem alguém olhando, eu preciso fazer melhor. Parte 2, indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs ou KPIs ou Key Performance Index ou Indicators, que é os indicadores de performance-chave. Então, eu vou ter que identificar estes principais. 80% do seu resultado vem de 20% dos seus negócios e do monitoramento através de 20% de indicadores. Ou seja, vale aquela regra de Pareto, a famosa regra 80-20. Né? 80% dos efeitos vem de 20% de causas. Então, essa regra 80-20 funciona matematicamente na nossa vida, no mundo dos negócios e também na gestão. Conceito e importância. Qual que é a definição de Key Performance Indicators? Você precisa ver dentro da área que a empresa está instalada, o que é mais importante para o seu cliente. É lógico que a gente já falou um pouquinho a respeito de relacionamento. Em vendas, eu só vendo mais quando eu tenho relacionamento com o meu cliente. Quer dizer, se eu só procuro ele no momento que eu preciso vender, isso não é relacionamento. Bom, para atingir a satisfação do cliente, vamos dizer que o seu cliente gosta de preço baixo. Então, qual é um Key Performance Indicator, um KPI? Preço. Né? Então, preço versus preço da concorrência. O seu cliente gosta de receber o produto antecipadamente. Tempo de atendimento. Então, eu preciso selecionar esses indicadores-chave e monitorá-los. A importância dos KPIs na medição de desempenho. Bom, quando eu tenho os KPIs atingidos, a empresa está fazendo mais receita. E aí está melhorando o seu desempenho. Agora, se eu selecionar mal estes KPIs, eu não vou ter o direcionamento, vamos dizer assim, aquele painel do avião com todos aqueles indicadores para que o avião não caia. Ou, se tiver uma indicação, acendeu uma luz amarela, um mostrador abaixou, você pegar o manche do avião, né, e fazer um desvio ou subir o manche para que o avião não caia. Diferença entre KPIs e outros indicadores de desempenho. Indicadores, né, tem aos milhares. Indicadores financeiros, indicadores operacionais, indicadores de satisfação do cliente, indicadores de logística. Mas os principais, né, são estes indicadores que geram maior volume de negócios e que perpetuam a empresa ao longo do tempo. O seu cliente é sensível mais a preço do que a atendimento. Então, eu pego o dinheiro que eu utilizaria na qualidade do atendimento, economizo isso porque eu sei que o meu cliente faz a sua escolha por preço e eu vou abaixar o preço do meu produto. Então, eu preciso estar conectado com o que o meu cliente deseja e criar KPIs que sustentam essa percepção dele que está recebendo maior valor por um preço justo. Exemplo de KPIs em diferentes setores, falamos aqui, né, de tempo de entrega, né? Falamos aqui de indicadores financeiros, liquidez, lucratividade, endividamento.
indicadores de logística, né, como entregas fora do prazo, dentre tantos outros que nós poderíamos elencar aqui. Classificação dos KPIs. Então, alguns a gente já falou. KPI financeiro, liquidez. A empresa tem dinheiro disponível para pagamento de contas? Lucratividade ou rentabilidade. Os sócios investiram 1 milhão. A empresa teve lucro de 200 mil. Quanto que é a rentabilidade? Eu vou pegar 200 mil, dividir por 1 milhão, vai dar 0,20, multiplico por 100, dá 20%. Então, qual que é a rentabilidade da empresa? 20%. Esse é um KPI financeiro. KPIs operacionais, produtividade, né? Produtividade por hora, ausência de defeitos, conformidade, métricas dentro do controle estatístico de processo, né? Isso serve para produtos e serviços. Então, nós temos aí os KPIs operacionais. KPIs de clientes, preço, satisfação, entrega dentro do prazo, alguns quesitos que envolvem clientes. E nós... professor, mas aqui na empresa eles só dão importância para o financeiro. É um tal de EBITDA aí que eles falam toda hora, mas não se importam com o cliente. Quer dizer, quem gera os KPIs financeiros são as vendas que os clientes, as vendas que a empresa faz para os seus clientes. Quanto mais satisfeito está o cliente, mais ele compra. Então, nós temos aqui, né, se a empresa dá mais valor para o indicador financeiro do que para o indicador de clientes, nós temos uma inversão de valores, né? Até parece que se desaparecerem todos os clientes, a empresa vai continuar existindo com os seus indicadores financeiros. Ela nem terá indicadores financeiros. E KPIs de processos internos. Nós temos muitos clientes internos, né? Então, eu da produção, eu sou cliente do recursos humanos. Eu da produção, eu sou cliente do pessoal do estoque. O pessoal de vendas é cliente do pessoal da produção. E aí, nós pegamos esses processos internos e geramos diversos KPIs, né, como prazo de entrega, como satisfação do cliente interno, para que nós consigamos monitorar o desempenho da organização. Das áreas, né, a princípio, e da organização como um todo. Aplicação estratégica destes KPIs, né? Como definir os KPIs estratégicos? 10 anos? 5, 10, 15, 20 anos? Então, os KPIs estratégicos são indicadores de longo prazo. Então, como a gente diz, fatia, percentual de fatia do mercado. Esse é um KPI a ser atingido em longo prazo, em estar ali ligado à missão, aos valores, né, da organização. Missão, visão e valores. Missão, razão de existir. Visão, como a empresa quer ser enxergada no longo prazo. E valores e crenças é o que o corpo de colaboradores e a empresa professam. Métodos para monitorar e analisar os KPIs. Normalmente aqui a gente depende da estatística e de ferramentas digitais e eletrônicas, lembrando aí da área de análise e desenvolvimento de sistemas, porque nós vamos precisar criar dashboards, trabalhar com Big Data, grandes quantidades de dados, transformando esses dados em informações úteis para a tomada de decisão. Nós vamos precisar trabalhar com Analytics, aí vendo tendência, sazonalidade, previsibilidade e tirar informações desses bancos de dados gigantescos. Ferramentas para a gestão de KPIs. Gente, aí eu falo sempre assim. Você pode ter um ERP de última geração. Lembrando, ERP, Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais.
Isso é feito totalmente automático, né? O gerenciamento do KPIs, oferecendo relatórios diários e dashboard diários. Dashboard é aquele quadro onde você tem informações do desempenho da organização, todo estilizado de uma forma que o seu cérebro compreende mais facilmente. Casos de sucesso na aplicação de KPIs estratégicos. GPA, né? Grupo Pão de Açúcar. Eles conseguiram, no século passado, definir autonomia para lojas, né? Para o gerente. Antes era assim. Quantos guarda-sóis nós vamos comprar? O setor de compras elencava 100 guarda-sóis. Eu tinha 10 lojas, então iam 10 guarda-sóis para cada loja. As lojas que ficavam, né, em regiões que não tinham praia, vendiam 2, 3. Na praia, vendia tudo no primeiro dia e ficava faltando. Então, como eu não tinha um quadro geral de vendas de produtos em cada loja e monitorando isso para ver quem tinha vendido mais, quem tinha vendido menos, e equalizando, talvez até transferindo, né, itens de uma loja que vende menos para uma loja que vende mais, a partir do momento que eu consegui colocar isso num quadro geral, eu cheguei à conclusão que eu precisava dar autonomia para o gerente da loja fazer o pedido, porque ele que sabia ali das condições de contorno da sua própria regionalidade. E aí vamos ir aqui para a parte 3, ferramentas e tecnologias para coleta e análise de dados de desempenho. Lembrando, né, os ERPs e os softwares dedicados, inteligência artificial, IoT, né, Internet of Things, ou Internet das Coisas, RFID, né, Radio Frequency Identification. Todas essas tecnologias, elas coletam dados automaticamente para medir e monitorar o desempenho do corpo de colaboradores. Agora, eu preciso saber onde utilizar cada uma dessas ferramentas. Então, eu tenho software de BI, né? BI é Business Intelligence. Então, é inteligência para negócios, onde a gente coleta diversos dados e esses dados são tratados pelo sistema, devolvendo ao interlocutor informações úteis para a tomada de decisão quanto ao desempenho dos colaboradores. Sistemas de gestão empresarial, falamos já, né? ERP, Enterprise Research Planning, né? Então, planejamento de recursos empresariais. Ferramentas de análise de dados, como eu falei, Data Analytics, né? Ou seja, pega grande quantidade de dados, verifica dentro desta grande quantidade de dados a tendência, verifica também a sazonalidade, né? Como a gente analisa séries temporais, né? Então, em econometria, nós analisamos séries temporais para tirar esses dados, limpar essa série, para que a gente consiga enxergar a realidade das informações dentro dos números. Plataforma de feedback contínuo ao corpo de colaboradores. E eu não sou partidário da ideia, mas a inteligência artificial já dá feedback automático para o corpo de colaboradores. O corpo de colaborador com feedback diário, ele se sente mais motivado. Por quê? Se você utilizar uma técnica de feedback chamada sanduíche, onde você precisa fazer uma crítica construtiva ou uma crítica de correção, você envolve, né, essa crítica de correção em 2 elogios positivos. Isso é técnica de sanduíche. Você fala uma coisa muito boa que o colaborador está fazendo, você coloca a crítica construtiva em relação ao gap de desempenho dele, e depois um outro elogio de um outro ponto onde esse colaborador é muito bom.
O colaborador vai entender, e na neurolinguística, o que acontece na cabeça dele é: abre a cabeça no momento em que você faz um elogio. Aí você faz a crítica construtiva ou a correção. Ele recebe isso já com horizontes abertos. E aí, quando você faz a crítica, ele tende a fechar, né, a negativar o prisma. Você faz um outro elogio, ele positiva o prisma novamente e sai motivado. E ele encontra nessa técnica de sanduíche dois reconhecimentos. E antes o chefe não fazia isso, né? Não chamava ele para reconhecer o bom trabalho e o bom serviço prestado. Nós temos tecnologia de análise de dados, métodos e técnicas, análise preditiva, ou seja, preditiva no sentido de fazer previsão. Nós podemos utilizar funções e desenhos de funções, né? Então, nós temos regressão linear, regressão exponencial, regressão polinomial, logarítmica, e o conjunto de pontos ao longo do tempo pode ser quantidade de vendas, por exemplo. Eu vou modelar matematicamente uma função ali para fazer a previsão para o próximo período, né? E ali a gente vê claramente as sazonalidades, as tendências, né, dentro da série de dados, e por isso que nós temos uma técnica toda específica para tratar estas séries temporais, que são quantidades vendidas ao longo do tempo. Machine Learning, né, inteligência artificial, máquinas que aprendem, e a própria inteligência artificial, acabamos de falar, mas hoje as empresas dão um valor muito grande nos scripts para atendimento dos seus clientes através de inteligência artificial, simulando a conversa com uma pessoa, né? Então eu tinha aquelas, né, respostas, perguntas mais frequentes, né? E reuníamos isso num formulário chamado FAQ. E aí você estava com uma dúvida, te ofereciam um FAQ para ler, e você não encontrava. Hoje a inteligência artificial, com esse FAQ na mão, você faz uma pergunta para ela, ela vai direto na resposta. E só te passa para um atendente humano caso não encontre a resposta, mas só que quando você responde, há uma interligação entre o atendimento humano e o chatbot. Opa, o atendente respondeu uma pergunta que eu não tinha no meu hall de perguntas aqui. Essa eu vou incorporar no meu bloco de perguntas e respostas. Pronto, a próxima pessoa que vier com uma nova pergunta semelhante a essa, o chatbot já tem como responder. Big Data e mineração de dados, então eu vou capturando dados em diversos espaços de diversas fontes e centralizando em um lugar, transformando esses dados em informações úteis. Visualização de dados em dashboard interativos, ou seja, dashboards dinâmicos, né? Uma indústria exportadora de café tem lá o desenho de uma xícara de café e todas as suas fazendas monitoradas ali com a produção, o estágio da produção de café, a torrefação e as cargas indo de navio para os locais. Então eu tenho tudo isso dentro de um dashboard, me fornecendo informações gráficas muito mais deglutíveis pelo seu cérebro. Parte 4, nós vamos tratar aqui de métodos quantitativos e qualitativos para mensuração de desempenho. Apesar de já termos falado em técnicas preditivas, né, o caso da regressão. A regressão linear ou qualquer outro tipo de regressão é você ajustar os pontos a uma função. E isso é matemática, são dados quantitativos. Técnicas de medição. Então, análise estatística. Então, nós podemos fazer média, mediana, moda, desvio padrão e variância, sendo que o desvio padrão representa o risco naquela série ou naquele conjunto de dados. Indicadores financeiros e não financeiros. Então, indicadores financeiros, normalmente, liquidez, estrutura, endividamento e rentabilidade.
Estrutura seria, eu tenho mais ou menos capital de terceiros girando dentro da organização. Capital de terceiro é aquele dinheiro que não é dos sócios. Eu tenho R$ 1 milhão que os sócios colocaram na empresa, mas eu precisei esse ano tirar 300 mil de empréstimo no banco. Então, de 1 milhão que eu tenho, né, de capital da empresa, 300 mil, né, de capital de terceiro e 1 milhão de capital próprio, que são os sócios que colocaram. O terceiro item aí, como a gente já falou, né, antecipamos aí, modelos de regressão e correlação. Eu tento descobrir que itens estão correlacionados, ou seja, sobe um, sobe o outro, desce um, desce o outro. Então, eles têm uma correlação. Benchmarking e comparações de desempenho com o mercado. Benchmarking é uma cópia, mas é uma cópia do bem. Eu pego as técnicas e estratégias que o meu concorrente ou a melhor empresa do ramo onde eu atuo está utilizando no momento e copio e passo a utilizar, porque provavelmente é uma técnica vencedora. Abordagens e ferramentas para métodos qualitativos, pesquisas e entrevistas. Eu vou precisar analisar o discurso das pessoas. Eu vou precisar pegar o discurso dos envolvidos com a área que eu estou inserido e transformar isso em dados para a tomada de decisão. Tem análise do SWOT, né? Aí são as forças e fraquezas internas da empresa e as oportunidades e ameaças que são externas à empresa. Estudos de caso e grupo focal, então eu chamo um grupo de clientes e converso com eles, uma conversa direcionada que é gravada e depois transcrita, e na mesma forma que eu pesquiso e faço entrevistas, eu vou analisar esse discurso, né, através de algumas técnicas que alguns cientistas desenvolveram, entre eles o Bardan, né, o Papa aí na análise do discurso. Avaliações de feedback de stakeholders. Então, stakeholders são partes envolvidas. Então, clientes, fornecedores, bancos, Estado, colaboradores, sócios acionistas, todos esses precisam me dar um feedback e a partir desse feedback eu tomo decisão. Obrigado, então. Vamos finalizando esse bloco, né? Aqui estão nossas referências bibliográficas, né? Até a nossa próxima aula. Bons estudos. A Inove agradece, né, a sua presença. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.